Health, our obsession since 1968, our passion for life. Our story began 50 years ago with the vision and the passion of one man, Jean Catary, a veterinarian practicing in the south of France. He was tending German shepherds who suffered from eczema when he discovered that the food they ate, mainly leftovers, could be linked to their skin condition. And so he started Royal Canin with a simple idea: let nutrition be pets' first medicine. And you know what? It worked. This marked the beginning of pet health nutrition. Since then, we kept focusing on one objective: health. And still it is led by each single cat and dog's specific needs, fueled by observation, research and science. We have built a strong relationship with pet professionals, such as breeders, veterinarians and shelters, to increase and share our knowledge about cats and dogs every day. In 1998, we developed a dedicated veterinary range, with always the same North Star in mind: health. This partnership continues to generate breakthrough innovations. Today, and for the past 50 years, innovation has always been in the heart and mind of every associate, every nutritionist, every scientist united behind our initial vision. For the past 50 years, Royal Canin has been improving the health of millions of cats and dogs. Tomorrow, health will remain our magnificent obsession to build a better future for them. Because tomorrow, technology will help us to invent new services and to keep improving our products' availability. Because tomorrow, science and research will help reach new heights of diagnosis and precision. Tomorrow, more than ever, health will be worth fighting for. Because health is permanent relief. Because health is a thing of beauty. Because health is part of our routine. Because health is its own reward. Royal Canin, incredible in every detail. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Royal Canin, né, da Royal Canin e da VetSmart, né, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre o atendimento inicial do nefropata, né. Então, eu fiz essa palestra preocupada mesmo com aquele atendimento inicial, do comecinho, da anamnese, né, até chegar a pensar como a gente vai tratar, como a gente vai classificar, diferenciar um doente renal crônico ou de um nefropata, né. Então, gente, iniciando o atendimento pela resenha, né, pela anamnese, exame físico direcionado e exames complementares, né? Então, a resenha é muito importante, até para a gente olhar, por exemplo, um persa, para você suspeitar, por exemplo, se ele tem um rim policístico, né? Se ele tem PKD, o Chow-Chow, né? Que é também uma raça já predisposta a ter, por exemplo, amiloidose. Então, essa conduta, desde o início do atendimento, ela é muito importante. E aí, no início do atendimento do nefropata, o que é muito importante? A gente observar urina, né? É uma coisa tão simples, é uma coisa tão fácil, né? E às vezes a gente esquece, às vezes passa desapercebido, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o volume, né? O volume a produção, a quantidade que esse animal está produzindo. Será que ele está produzindo muita urina, pouca urina? O aspecto dessa urina. É uma urina clara, né? A aparência, né? Ela tem alguns grumos ou não, né? E eu acho até engraçado, porque eu vejo muitos tutores no começo, eles chegam para a gente e falam: ai, meu animal está urinando bastante, e clarinha a urina. Aí você já pensa, né? Esse animal provavelmente é um doente renal crônico. E às vezes para o tutor, ele está ótimo, né? Porque está urinando muito e clarinho. Então, isso é muito importante, né? A gente ver a produção. Só que a gente tem que lembrar também, quando você avalia a produção, você tem que saber se o animal está hidratado, se ele está desidratado,
se ele está bebendo água. Então, isso tudo é muito importante, tá? Então, mais para frente, eu vou entrar mais em detalhe na desidratação, né? Nos cálculos da hidratação. Então, inicialmente, a gente tem que observar a urina, que é o mais importante, né? Ou seja, a ingestão de água, o volume que esse animal está ingerindo, será que ele está ingerindo a quantidade correta? Porque também é aquele animal que você deixa ele preso, ficou restrito de água, ele não vai produzir, né? Então, por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, né, a gente é chamado, o animal está em anúria, né? Será que ele está em anúria mesmo? Ou ele não está hidratado corretamente, ou ele não está tomando água, né? Então, isso tudo é muito importante a gente avaliar no início do atendimento. A ingestão de alimento. Então, não só a quantidade de alimento, o tipo de alimento, a quantidade de alimento, né? E, principalmente, às vezes tem aquela coisa que a gente fala, todo animal nefropata, ele tem que comer ração renal. Sim, correto, ele tem que comer ração renal. Só que tem animais, por exemplo, a gente atende muito aqui na Unesp, animais de 10 anos de idade. Como que um animal de 10 anos de idade, que eu estou, por exemplo, vou submeter ele a uma sessão de hemodiálise, como que com 10 anos eu vou chegar para o tutor e falar, olha, agora ele tem que comer ração? Não, né? Então, existe o tipo de alimentação comercial, caseira, natural, ele tem que alimentar, seja pela boca, seja por sonda, né? Então, é muito importante a gente saber o tipo de alimento, a quantidade, e sempre ficar atenta quando o tutor, você pergunta, o animal está comendo, né? Então, ele vai responder, está. Às vezes ele está comendo uma coxinha, isso já aconteceu muito aqui, né? O doutor não mentiu, você perguntou se ele está comendo, ele está comendo, né? Só que a gente sabe que o animal tem que comer alimentação correta, quantidade correta, né? Então, isso tudo é muito importante. E, principalmente, aqueles animais que podem ter comido algum alimento tóxico, tá? Então, perguntar o que comeu e há quanto tempo ingeriu. Até para o caso, por exemplo, né, se vocês forem indicar alguma terapia de substituição renal ou terapia de purificação sanguínea, como hemodiálise, hemoperfusão e ou até diálise peritoneal ou outra terapia, tá? Então, isso tudo é muito importante a gente questionar o tutor desde o início do atendimento, né? Então, e a característica da ingestão? Esse animal, ele está alimentando a quantidade correta, né? Ele tá alimentando, ele não está alimentando. Então, todas essas características, a gente precisa analisar no início do atendimento de um cão que a gente suspeita que ele tem alguma nefropatia, né? A condição geral desse animal, se ele tem fraqueza, se ele está apático ou se ele está em plena atividade, né? Então, assim, esse final de semana mesmo, a gente atendeu um animal que ele estava com 400 de ureia, hidratado, obviamente, né? E ele estava em plena atividade. Então, não olhar só, né, a hora que você vai pedir os exames complementares, mas correlacionar como um todo, né? Olhar as alterações extrarrenais, né? Os acometimentos gastrointestinais. Então, o animal está apresentando náusea, êmese, está apresentando diarreia, se ele tem algum acometimento neurológico, depressão ou convulsão, até, por exemplo, novamente, para você indicar as terapias de substituição renal. Então, não tem como, às vezes, você indicar uma terapia de substituição renal no animal que está tendo convulsão, né? Então, isso tudo é muito importante a gente avaliar no animal nefropata, né? E o protocolo imunoprofilático e sanitário. Então, ter o conhecimento se ele tem risco de exposição a doenças infecciosas, né? Eu sei que, às vezes, na veterinária, para a gente é muito difícil, por exemplo, um doente renal crônico, a gente saber a doença de base, né? O que levou a essa doença renal crônica. Mas no caso de uma injúria renal aguda,
Muitas das vezes a gente sabe, né? Ou até numa injúria renal aguda, ou lesão renal aguda, em um doente renal crônico, né? Então, observar, perguntar quais os medicamentos fornecidos, né? E, principalmente, se teve a administração de uma substância tóxica, né? Então, lembrando que qualquer medicamento pode ser tóxico se você errar uma dose. Então, tomar cuidado com isso. Será que a dose foi dada corretamente? Então, isso tudo é muito, muito importante, né, na nossa investigação. E um exame físico direcionado. Então, o nível de consciência desse paciente, ele está alerta, ele está responsivo, ele está deprimido, né, ou ele está irresponsivo ao meio, né? Abrir a boca desse paciente, cheirar a boca desse paciente, ver se ele tem úlceras, se ele não tem, né? Ver se ele tem necrose de língua, porque a gente já pode suspeitar, por exemplo, que ele tenha uma lesão renal aguda, né? Que ele teve algum pico de azotemia que levou a uma uremia e está levando o animal a esse quadro mais grave, né? Aquela halitose, aquele hálito urêmico, né? A mucosa desse paciente, vamos olhar a mucosa, até para a gente futuramente poder ou não indicar uma terapia extracorpórea, né? Que a gente já vê que uma terapia extracorpórea, por exemplo, uma certa quantidade de sangue vai ficar extracorpórea. Então, como que você vai indicar num animal que está pálido, né? Então, isso tudo é muito importante. Se ele está cianótico ou não, se ele está ictérico, né? Se pode associar alguma doença infecciosa, né? Então, isso tudo é muito importante. E eu acredito que, acho que é um dos slides mais importantes, o estado de hidratação desse paciente, né? Então, avaliar se esse animal está hidratado, se ele está desidratado e, principalmente, se ele tem uma sobrecarga de volume, tá? Então, muito cuidado com isso, que a gente, né, vem há muito tempo fazendo essa fluidoterapia, às vezes fluidoterapia muito agressiva, né? Então, mais para frente eu vou explicar novamente o problema, né? Mas a gente tem que, no início, saber diferenciar isso, né? Se o animal está hiperidratado. Então, olhar o tubor, o brilho, lubrificação das mucosas, né? O tempo de preenchimento capilar. Então, tudo, pesar esse animal, né? Então, é muito importante a gente pesar esse animal, principalmente antes e depois da hidratação, né? Para saber se você alcançou a hidratação, para você ver se ele está hiperidratado ou com sobrecarga de volume. Então, isso tudo é muito importante, né? E aí eu trouxe para vocês, né, o estado de hidratação, sinais clínicos e o grau de desidratação, né? Essa é uma tabelinha mais antiga, de 2012, tá? Que tem uma certa classificação, e uma outra tabelinha um pouco mais atual, né? Não é tão atual, de 2023, mas ela é de 2016, tá? Tem um artigo aí, se vocês quiserem dar uma lida também, né? Que também traz essa outra classificação para vocês, né? Então, além da hidratação, o que mais que a gente tem que observar? A condição física desse paciente, né? Então, o score de condição corporal, tanto o score de condição corporal, como o índice de massa corporal, né? Então, lembrando que não adianta você indicar tratamentos mais avançados, né, um tratamento de hemodiálise ou outro tipo de terapia, ou biópsia, ou outro exame complementar, se esse animal não alimenta, né, se ele não se alimenta. Então, não adianta a gente pensar, né, o animal chega, a gente pensa em ter atitudes mais atuais se esse animal não come, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Você avaliar o score e índice de massa muscular, a qualidade de pelame, né? A debilidade ou não óssea mineral, né? Será que esse animal, ele já tem alguma alteração endócrina associada, por exemplo, à doença renal crônica?
Será que ele pode estar apresentando já uma hiperparatireoidismo secundário renal? Então, isso tudo já tem que ser pensado e analisado para que a gente tenha uma conduta clínica direcionada para a condição renal desse paciente, né? Condição da pressão desse paciente. Então, avaliar a pressão. E para que a gente tem que avaliar a pressão desse paciente? Né? Para depois, futuramente, a gente classificar se for, por exemplo, um doente renal crônico. Então, observar quanto que ele está de pressão. Esse animal, ele é um pré-hipertenso? Ele está severamente hipertenso? Ou seja, para a gente classificar ele no risco de afecção de órgãos, de órgão-alvo, né? Então, observar a pressão. Só que quando eu falo em avaliar a pressão desse paciente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tanto com a pressão quanto com o pulso, porque muitas das vezes esses animais, eles chegam no ambulatório, você já quer ver a pressão e faz uma avaliação só e pronto. Então, gente, eu trouxe um protocolo de avaliação, né? Aqui depois, se o pessoal quiser pegar o artigo, tá? Então, tá aqui, né, a referência, se vocês quiserem pegar. Então, gente, eu vou chamar atenção para alguns pontos aqui, para a gente avaliar a pressão arterial sistêmica desse paciente. Então, gente, procurar um ambiente isolado, silencioso, né? Longe de outros animais. Então, esperar esse animal acalmar, né? Fazer uma aclimatação desse paciente, e aí medir a largura do manguito de 30% a 40% da circunferência do local de medição. Por que do local de medição? Você pode medir tanto no membro quanto da cauda, né? Então, só lembre que você estiver acompanhando esse paciente, que você sempre repita essa avaliação da pressão no mesmo lugar que você fez, tá? Lembrar que a primeira medição, ela deve ser descartada, e depois vocês fazem de 5 a 7 aferições nesse paciente consecutivo. Então, toda vez que você for avaliar essa pressão, faça de 5 a 7 vezes, tá? E aí depois você faz uma média. E aí, repita as medições até obter valores consistentes, tá? Então, o que eu oriento também os residentes aqui fazerem, a gente sempre avaliar durante o dia, né? Porque o paciente, ele já chega estressado, né? Ele já, tem tanto de gente avaliando, então, avalia ele do começo ao fim. E, obviamente, naqueles casos mais extremos, você pode indicar fazer a aferição na casa do paciente, tá? Mas que a gente tenha esse protocolo para a gente avaliar a pressão. Porque senão não adianta nada, o animal vai chegar, você vai já classificar ele como hipertenso e, na verdade, ele está estressado, né? E avaliar também se ele está sentindo alguma dor, se esse paciente tem alguma dor, né? Então, na verdade, ele não está hipertenso, né? Ele tá hipertenso naquele momento, mas porque ele está com dor. Então, não esquecer de fazer essa avaliação durante o dia, né? Acompanhar esse paciente durante o dia de atendimento, né? Outro ponto muito importante, tá? E às vezes é um pouco negligenciado, né? Que é as características urodinâmicas, né? Então, a gente tem que avaliar o débito urinário, né? A gente tem que ver se esse animal está produzindo pouca urina, muita, ou ele não está produzindo a urina, né? Então, fazer o débito urinário é muito importante. E o mais importante, né, cuidado quando vocês forem avaliar esse débito urinário, né, que eu vou sempre falar isso até o final da palestra. Vocês têm que ver se o animal está hidratado e bebendo água, né? Senão vocês vão erroneamente falar que o animal está em anúria, né? Além disso, gente, da gente avaliar o débito urinário, né, a quantidade que esse animal está urinando, a gente tem que aprender, apesar da gente ter ultrassom, né, ressonância, etc., vários meios de diagnóstico, né, vários exames complementares
modernos, a gente precisa fazer o que é básico, palpar esse paciente, né? Então, eu já cheguei, muitas vezes, a ser chamada, né, e falar, o animal está em anúria, né? E não, a gente palpa e a bexiga está imensa. Ah, mas o animal está sondado, como assim? Mas você verificou se essa sonda está chegando na urina desse paciente? Tá? Você verificou se essa sonda ela pode estar obstruída, ela pode estar dobrada? Então, não esquecer do básico, né? Eu falo, eu confio muito na minha mão, né? Eu confio muito na minha mão, muito no meu nariz, muito no meu ouvido, tá? Então, a gente tem que, às vezes, voltar no que é básico, né? Então, palpar esse paciente, tá? Palpar e associar, então, com o débito urinário. Então, avaliar a produção de urina desse paciente em 24 horas, tá? Então, para ver se ele está produzindo menos de 1 ml, se ele tem a produção normal de urina, ou ele está em poliúria, tá? Então, vocês vão ver lá na frente, na hora que eu falar de lesão renal aguda, a importância disso, tá? Por que a gente precisa ver, né? Até para a gente, lá na frente, ter a conduta, né? A conduta de fluidoterapia, né? A conduta de entrar com diurético ou não, né? A conduta de, será que ele vai precisar de uma terapia de substituição renal ou não, tá? Então, é muito importante a gente avaliar esse débito urinário. Ou seja, avaliar o volume em ml produzido em 1 hora, dividido pelo peso do animal, tá? Então, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado com a infecção ascendente, né? Por isso existem várias sondas que vocês podem sondar e procurar fazer um sistema fechado dessa avaliação da quantidade de urina, né? Do débito urinário. Então, tomar muito cuidado com isso para que você não cause, né, uma infecção ascendente neste animal, tá? Mas e aí, você avalia, né? Então, o que mais que a gente tem que fazer para avaliar? A gente tem que pesar antes e depois, né? Obviamente, quando a gente faz fluido, quando a gente está avaliando fluido, urina, tudo isso, o ideal seria a gente realizar uma bioimpedância, né? Que a gente coloca eletrodo e a gente consegue ver realmente quanto de líquido, né? Massa magra, massa gorda que tem esse animal. Só que realmente é uma técnica cara que não é viável na veterinária, né? Para gente. Não é viável por enquanto, né? Então, gente, o que a gente tem de mais rápido, fácil, mais barato é pesar o animal. Não só o animal, mas pesar os fluidos, né? Pesar antes e pesar depois, tá? Então, usar os tapetinhos higiênicos, gato, por exemplo. Como que eu vou fazer um débito urinário? Tem que sondar esse animal? Não, gente. Faça com um tapete higiênico. Então, pese esse tapete antes e pese esse tapete depois, né? Então, eu passei aqui para vocês, ó, uma equivalência, tá? E tem um artigo aqui também, se vocês quiserem pesquisar e dar uma lida no artigo, tá? Então, gente, além disso, né, a gente vai, então, examinar essa urina, a urinálise. Então, avaliar a densidade, análise química, sedimento ativo ou não, proteinúria, né? Então, muito cuidado quando a gente vai avaliar a proteinúria desse paciente, né? E vai avaliar a razão proteína creatinina urinária, né? Lembrar que esse animal ele não pode ter contaminação, né? Então, tem que ser um sedimento pobre, sem contaminação, porque vai prejudicar a sua avaliação, vai dar um valor errado do RPC, tá? Então, realizar uma cultura e antibiograma desse paciente, tá? Então, fazer uma cistocentese, que é a forma mais indicada, né, para a gente fazer essa urocultura, tá? E procurar, então, avaliar esse RPC, né, numa urina que não tem um sedimento rico, né, que não tem um sedimento ativo. Para quê? Para a gente avaliar se essa proteinúria é renal, tá? Então, isso é muito importante. E aí, sim, a gente observar se ele é um animal não proteinúrico,
né, que é acima de 0, abaixo de 0,2, né, se ele é um proteinúrico limítrofe ou limite, né, ou se ele tem o RPC acima de 0,5, que é considerado um animal proteinúrico, né? Então, o mais importante disso tudo é você deixar o animal, essa urina, preparada para vocês avaliarem, né? Então, um animal hidratado, né? Um animal que não esteja com cistite, com qualquer outra alteração no sedimento, nessa urina, tá? Para vocês poderem avaliar essa relação creatinina, proteína creatinina urinária, né? Então, aqui eu trouxe uma urinálise, né? Para a gente dar uma avaliada. Então, aqui vocês podem ver que essa urina aqui, ela tem um sedimento rico, né, que tem uma densidade, apesar de ter uma proteína, ela tem uma densidade elevada e que provavelmente é uma urina de uma injúria renal aguda, tá? Obviamente, você vai associar com todos os exames e não simplesmente pegar uma urina e afirmar isso, né? E a outra aqui, vocês podem ver com uma densidade baixa, também proteinúrico, né? E vocês podem ver que o sedimento, né, não tem nada, né? Eu costumo brincar, o que que tem uma urina de doente renal crônica? Nada, né? Então, aqui só para vocês observarem essas características de uma urina de uma injúria renal aguda e de um doente renal crônico. E no sangue, gente, né, a gente avaliar, né, os biomarcadores, né, e que aqui no caso, o biomarcador é a creatinina e o SDMA, né, apesar da creatinina ser um biomarcador muito influenciado, né, por desidratação, pela massa, né, pela massa corporal, mas é o que a gente usa hoje em dia e, obviamente, associado com o SDMA, né, avaliar a ureia e, principalmente, gente, os eletrônitos, tá? Para vocês acompanharem esses animais e vocês saberem fazer o equilíbrio, né, e a reposição desses eletrólitos. E aí a gente precisa, então, para a gente fazer uma análise do equilíbrio ácido básico e eletrolítico, a gente fazer uma hemogasometria, né? Uma hemogasometria, avaliar os eletrólitos, né? Ou seja, avaliar se aquele animal, ele está em acidose ou não, tá? Então, avaliar isso tudo, para a gente avaliar isso tudo, a gente precisa ter uma hemogasometria, tá? Principalmente quando a gente vai indicar alguma terapia de substituição renal. Então, avaliar sempre a hemogasometria. Outro item muito importante, o hemograma, tá? Para a gente saber se esse animal, ele está respondendo, se essa medula está respondendo ou não, né? Então, observar reticulócitos, né? Ou seja, avaliar esse resultado, analisar e comparar se ele tem alguma alteração infecciosa ou inflamatória, tá? Para que isso tudo? Para você conduzir o tratamento. E a gente sabe, pessoal, que o padrão ouro para a gente fechar o diagnóstico, né, por exemplo, de um doente renal crônico, né, a gente sabe que o padrão ouro é a biópsia renal. Né? Não vou entrar em detalhe, né, que não é a minha área trabalhar com biópsia renal. Então, a gente sabe que o padrão ouro é a biópsia renal. E cada vez mais, assim, eu acredito que a biópsia está sendo mais viável, as pessoas já estão fazendo com mais frequência a biópsia renal. Mas, por enquanto, ainda não é de rotina a biópsia renal. Né? Então, a gente tem que avaliar as alterações de imagem. Né? Então, aqui, a gente saber avaliar um rim normal, né? Avaliar, por exemplo, se o animal ele tem um espessamento da cortical, que isso pode ser uma característica de uma injúria renal aguda, tá? Para ver se a relação córtico-medular é 1:1, por exemplo, tá? Para ver se ele tem uma delimitação córtico-medular, né? Então, aqui a gente observa que tem uma delimitação, né? Então, só não observo se tem um cálculo aqui, né? Mas foi a imagem que eu consegui, mas, então, observar se ele tem uma delimitação, ou seja, né, a gente já consegue juntar essas imagens com o que a gente tem de exame clínico, né, anamnese, exames laboratoriais, associado à imagem, para a gente falar, olha, provavelmente esse animal, ele está em uma lesão ou uma injúria renal aguda, né, ele está com a cortical mais espessada.
ou realmente esse animal, ele tem, né, uma cortical espessada, mas ele também é um doente renal crônico, né? Ele não tem delimitação córtico-medular, né? Ele não tem aquela definição, e a relação córtico-medular está diminuída. Então, o exame de imagem, gente, é muito importante, né? Então, tudo isso a gente precisa, a gente montar o nosso quebra-cabeça, e para que a gente precisa fazer isso? Para a gente analisar, saber graduar ou classificar, vocês vão entender mais para frente um pouquinho, na hora que eu falar de IRA e de DRC, né? Então, vocês vão graduar ou estadiar esse paciente, e para quê? Continuando perguntando para quê? Para que isso tudo, né? Por que isso tudo? Para que a gente faça uma condução do tratamento adequado. Mas, vou falar de novo, e para quê? Para que a gente tenha um bom prognóstico, tá? Tudo bem que de um doente renal crônico, o prognóstico às vezes é ruim ou até reservado, tá? Mas a gente tem que tentar fazer o melhor, né? Conduzir esse raciocínio clínico dentro de um cão nefropata, para que a gente conduza melhor esse tratamento. E a gente consiga, por exemplo, em um doente renal crônico, né? Diminuir essa progressão. A gente sabe que vai progredir. E dar uma qualidade de vida para esse paciente. Né? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, né, com algumas características de lesão renal aguda, né, e doente renal crônico. Né? O score corporal, normalmente, de um animal que tem uma lesão renal aguda é normal. Tá? De um doente renal crônico já é bem diminuído. Tá? Número de hemácias, dependendo da causa de base, né, na lesão renal aguda é normal, já no doente renal crônico, no renal crônico, ele já está diminuído, né, porque ele tem uma anemia não regenerativa, né, uma anemia não regenerativa, tá? Então, aqui, o tamanho renal pode estar diminuído, né, ou aumentado, né, a produção de urina, muito importante. Então, na injúria renal aguda, ela pode estar diminuído, mas tomar muito cuidado com isso, dependendo da fase da IRA, essa produção pode sim estar aumentada, ou seja, ele pode estar em poliúria, tá? Na doente renal crônica, normalmente, ele vai estar aumentado, ainda mais se aquele animal estiver estabilizado, né? Úlceras, normalmente, no início daquela lesão renal aguda, as úlceras estão presentes, principalmente naquele animal que teve um pico, né, de uma uremia, e mineralização, principalmente no doente renal crônico, né, principalmente naqueles animais que já têm um hiperparatireoidismo secundário, né. Então, isso tudo é muito importante a gente avaliar, né, no início do atendimento de um cão que você suspeita que ele tem alguma nefropatia, tá? E para isso tudo, todo esse acompanhamento, essa sequência, para a gente montar realmente esse quebra-cabeça, né? E para quê? Né? O que eu vou chamar atenção aqui agora, para a gente, principalmente, diferenciar uma lesão renal aguda de um doente renal crônico, de um doente renal crônico. Né? Então, gente, eu vou passar um pouquinho dessa diferenciação, tá? O que vocês devem avaliar, vou pincelar um pouquinho de tratamento, mas para chamar a atenção de vocês no início, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, tanto da IRA quanto da doença renal crônica, né, que a IRA, a gente vai graduar a IRA, a gente não vai estadiar a lesão renal aguda. Até porque, para a gente estadiar um paciente, não é no primeiro dia de atendimento. Para a gente estadiar esse paciente, a gente tem que dar aquelas 2 a 3 semanas de estabilização, o animal hidratado. E na IRA, gente, não dá tempo. Tá? Então, na injúria renal aguda, não dá tempo de você fazer isso. Então, por isso que na lesão renal aguda, a gente vai graduar essa lesão renal aguda. Tá? Então, a gente vai graduar em 1, 2, 3, 4 ou 5. E em que a gente vai, o que a gente vai basear para a gente graduar essa ida? Então, a gente se baseia, tá, nos valores de creatinina, no débito urinário
e na indicação da terapia de substituição renal ou terapia de purificação sanguínea, tá? Então, o que a gente tem que olhar? Então, vocês podem ver aqui, o que eu coloquei até em vermelho, né? Obviamente, a gente tem que avaliar todo o histórico clínico, laboratorial, imagem, que eu já citei anteriormente aqui para vocês, tá? Todos aqueles detalhes que eu citei anteriormente. A gente tem que avaliar se o animal está produzindo urina, né? Tá? A capacidade de resposta de volume. E o que é essa capacidade de resposta de volume? É o aumento de produção acima, né, de 1 ml por quilo por hora, tá? Ou o animal está em anúria. Mas em quanto tempo que a gente avalia se ele está ou não, né? Antes de 6 horas, tá? Então, avaliar, então aqui embaixo tem, ó, se ele está responsivo ao volume. Então, aumento da produção de urina para acima de 1 ml por quilo por hora, ao longo de 6 horas. Tá? Então, hoje em dia, na literatura, a gente vê uma avaliação, um tempo mais curto, tá? Da produção de urina. Até porque, como vocês estão vendo aqui, né, na graduação, para a gente saber o momento ou não de indicar uma terapia de substituição renal. Né? Então, muitas vezes a pessoa pergunta para mim, que horas que eu indico a terapia de substituição renal? Então, antes disso, a gente tem que classificar essa IRA, tá? Então, vê se ele está produzindo ou não. Outro ponto muito importante, tá? Como vocês observam aqui, esse aqui, no grau 1, é um animal que apresenta uma creatinina abaixo de 1,6. Ou seja, esse animal ele não está azotêmico, tá? Então, esse animal, no grau 1, ele não está azotêmico. Mas e aí? E aí, que mesmo dentro da faixa de normalidade, a gente sabe que aquela faixa, às vezes, diferencia um pouco de laboratório para laboratório, mas a gente tem que observar se o animal ele tem um aumento progressivo não azotêmico da creatinina. Mas quanto que a gente vai observar? Quanto que pode aumentar? Maior ou igual a 0,3 miligramas por decilitro. Mas em quanto tempo? Eu fico 3 dias observando isso? Não. Em 48 horas. Ou seja, né? Então a gente juntou creatinina, débito urinário, né? E vai avaliar se a gente indica ou não a terapia de substituição renal. Porque senão, nem a terapia de substituição renal vai adiantar, tá? Então, eu chamo atenção para vocês esses esses 3 itens para a gente graduar a lesão renal aguda, tá? E a doença renal crônica, né? Essa sim, a gente vai estadiar. Então, a gente precisa estadiar a doença renal crônica. Então, o que significa esse estadiamento? A gente vai estadiar esse renal. Para a gente estadiar, a gente vai ter um tempo para estadiar. A gente vai estabilizar esse animal à medida do possível, né? Não estou falando daquele animal que tem uma ilha na DRC, né? A gente vai ter um tempo de mais ou menos uns 15 dias, para quê? Para a gente fazer de 1 a 3 avaliações com o animal hidratado, se possível, em jejum, para a gente sim estadiar esse paciente. Né? Estadiar para quê? Para a gente direcionar o tratamento para DRC 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, eu chamo atenção também na doença renal crônica no estadiamento 1, que é aquele animal não azotêmico, tá? Então, eu chamo atenção para a gente avaliar concentração da urina, tá? Você fala, mas aquele animal que não está azotêmico, o que eu vou avaliar, então? Então, chamar atenção um pouquinho para a gente tirar o foco da ureia e creatinina só, tadinha delas, né? A gente coloca tanta culpa só nelas, então vamos colocar a culpa em outros itens também, né? Então, olhar a concentração urinária, olhar a morfologia renal. Por isso que lá no início da palestra eu falei para vocês de todas aquelas alterações da morfologia, tá? Obviamente, se você tiver uma biópsia renal, melhor, né? Mas a gente tem que saber também que se a gente vai pedir uma biópsia, a gente tem que saber por quê e responder o que você está querendo saber com a biópsia renal.
senão você piora o quadro desse paciente, né? Avaliar a proteinúria renal, né? Então, o que a gente tem que ver? O aumento da creatinina, e aqui agora, né, que é o estadiamento da doença renal crônica, é o SDMA em exames seriados, né? Então, avaliar a persistência, principalmente o SDMA, que é um biomarcador que é pouco influenciável, né? Então, principalmente o SDMA, se ele tem uma progressão nessa avaliação seriada de vocês, tá? E assim por diante, né? Avaliar no estágio 2, né? Que é, o animal pode apresentar uma creatinina normal ou uma leve azotemia, tá? E os sinais clínicos leves. Já o estágio 3 ou 4 é aqueles animais que eles já têm os sinais clínicos mais avançados e que aqui sim você já pode pensar em indicar uma terapia de substituição renal. Por isso, então, que você deve acompanhar esse estadiamento e avaliar todos esses itens que eu falei, né? Então, para a gente começar a fazer o estadiamento e o subestadiamento da doença renal crônica, né? Então, avaliar a pressão desse animal, né? Para ver se esse animal está normotenso, se ele está hipertenso, né? Ou severamente hipertenso, né? Então, se ele estiver severo, por exemplo, depois daquela sequência que eu passei para vocês lá no início, né? De a gente avaliar a pressão desse paciente, se vocês fizeram aquilo tudo certinho, e chegou agora e realmente diagnosticou que o animal é um hipertenso. Então, ele precisa imediatamente começar o tratamento com antihipertensivo, né? Então, vocês precisam começar certo para terminar certo, tá? E, além disso, avaliar se realmente esse paciente tem uma proteinúria renal, né? Com todas aquelas características também que eu falei lá no comecinho de uma urina que não tem a contaminação, né? Então, gente, fazendo um chamado aqui para vocês, a importância, então, da gente graduar a injúria renal aguda, né, estadiar e subestadiar a doença renal crônica, né, e lembrar que isso tudo é feito, por que a gente faz, que a gente faz isso, tá? Para a gente ter uma individualização, tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas esse animal, ele está com 300, 400 de ureia, está ótimo, aquele ali está com 300, está tendo convulsão, porque é individual de cada paciente, tá? Ou seja, se é individual de cada paciente, a gente tem que ter condutas e alvos terapêuticos específicos, tá? Então, para que a gente faz todo esse caminho, tá? Para que a gente consiga ter as condutas e os alvos terapêuticos específicos. Então, para a gente chegar na conduta terapêutica, tudo isso vai depender da graduação da ira, se você estiver atendendo um animal com simplesmente em injúria renal aguda, né? Vai depender do estadiamento e subestadiamento da doença renal crônica, tá? Para quê? Para você diferenciar uma ira de uma DRC ou de um DRC agudizado, né? Ou seja, um DRC agudizado, aquele animal que você vai tirar ele da crise e ele vai continuar um tratamento clínico, né? Indo um pouquinho mais para frente, naquele animal, talvez, que ele esteja numa DRC agudizada, que você tenha que indicar uma terapia de substituição renal, né? Hemodiálise ou outra terapia, tá? E deixando claro para o tutor que ele vai fazer vai realizar a terapia, né? Que você vai tirar ele dessa crise e ele vai retornar para o tratamento de um doente renal, né? Então, você tem que ter essa conduta para chegar na terapia, na conduta terapêutica correta e direcionada para cada caso, né? Então, inicialmente, o que a gente precisa? Dentro do DRC e da IRA, uma manutenção da hidratação e, consequentemente, uma manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, tá? Então, isso são os 2 itens mais importantes que vocês têm que avaliar no atendimento inicial de um nefropata, tá? Além disso, a manutenção da nutrição,
tá? Então, a gente tem que ter tanto nutriente e quantidade, tá? Principalmente, gente, se vocês chegarem a indicar as terapias, né, a hemodiálise ou outra terapia de substituição renal, tá? Lembrando que essas terapias, elas também vão reduzir aminoácido, tá? Então, o animal tem que ter uma alimentação correta. Evitar, né, novos insultos renais, né? Então, evitar que o animal tenha exposição novamente a uma nefrotoxina, né? Então, se esse animal tem uma injúria renal aguda, ocasionada por uma nefrotoxina, tá? Evitar que ele tenha contato novamente, né? Direcionar as condutas que atuem em determinantes de progressão do quadro, ou seja, tratar a doença de base, né? A proteinúria, a hipertensão arterial, a hiperfosfatemia, principalmente no doente renal crônico, tá? E que nesses casos também de um fósforo muito elevado, é hora talvez de indicar a terapia de substituição renal, tá? E principalmente tratamento sintomático e de suporte, antiemético, protetores gástricos, estimulantes de apetite, tá? Analgesia, tá? Principalmente para aqueles animais que estão em injúria renal aguda, que tem muita lesão oral, então tomar muito cuidado, porque ele não vai comer mesmo, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas lembrando que os dois pontos principais, que é a hidratação e equilíbrio hidroeletrolítico. Ou seja, esses são os pilares do tratamento, principalmente na injúria renal aguda, tá? Hidratação. E para que hidratação? Né? Para a gente encher esse paciente de líquido? Para a gente lavar o rim? Não. A gente faz a hidratação, gente, para a gente melhorar, restaurar a perfusão dos órgãos, tá? Então, o primeiro objetivo para a gente tem que melhorar a perfusão renal, tá? E depois a gente vai fazer uma manutenção deste paciente, tá? E o segundo pilar é o equilíbrio eletrolítico, tá? E equilíbrio ácido-básico. Então, o tratamento inicial, né, a conduta terapêutica inicial desses pacientes, a conduta é baseada nesses três pilares, tá? Eu coloquei também o QR Code aqui para vocês quiserem pegar o artigo, né? E para que isso, gente? Para a gente melhorar o débito cardíaco, a pressão e a perfusão renal. Você melhorando a perfusão renal, você vai melhorar a oxigenação renal e voltar a aumentar a taxa de filtração glomerular e produção urinária, tá? Para isso, gente, eu vou passar aqui rapidamente um cálculo simples de fluidoterapia, tá? É um cálculo relativamente simples, tá? Em que a gente vai avaliar todas aquelas características do início, aquelas porcentagens de desidratação que eu chamei a atenção no começo, tá? E aqui, então, nós vamos dividir, né, em os déficits, né, desse paciente, que é o grau de desidratação, vezes o peso, vezes 1.000, tá? Coloquei aqui a referência também, se vocês quiserem, tá? E esta correção, esse volume em ml, em quanto tempo que a gente tem que repor? De 4 a 6 horas, tá? Depois a gente vai calcular a manutenção desse animal com as perdas sensíveis e insensíveis, tá? Que vai ser calculado em ml por quilo por dia. E as perdas contínuas, tá? Vômito, diarreia e poliúria. Então, a gente tem aqueles vômito 40 ml, diarreia 50, mas que a gente sabe hoje em dia o que seria o ideal, é a gente pesar, tá? Então, pesar os fluidos. E quando eu falo fluido, não é só urina, tá? Pesar vômito, diarreia, urina. Para quê? Para que a gente tenha uma quantidade mais fidedigna, tá? E o acompanhamento desse paciente. A cada 6 horas, a gente tem que acompanhar esse paciente. Então, cada vez mais, a gente está diminuindo esse tempo de acompanhamento e esses cálculos.
né? Então, rapidamente, eu vou passar dar um exemplo aqui para vocês, de um cão com 20 quilos, 8% de desidratação, tá? Injúria renal aguda, ou lesão renal aguda, com 4 episódios de êmese, tá? Então, aqui a gente vai calcular o déficit, né? Que deu 1.600 ml, que esse déficit, ele tem que ser reposto nas primeiras de 4 a 6 horas. Depois a gente vai calcular a manutenção, tá? Que é o peso, vou voltar aqui um pouquinho, que é o peso, né? Vezes as perdas, né? Que aqui a gente usou 66 ml. E depois as perdas, já que o animal, aqui a gente fez baseado nos episódios de êmese, que é, vou voltar aqui um pouquinho, de 4 episódios de vômito, né? Que a gente fez 40 vezes o peso desse paciente e viu que é 800 ml por dia. Então, somando essas três, vai dar um total de 3.700 ml por dia, né? Que é o déficit nas primeiras horas, tá? E a gente vai calcular o que todo mundo gosta, né? Das taxas, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente fazer esse outro cálculo aqui agora, para dividirem nas primeiras 6 horas e nas 18 horas restantes. Por que primeiras 6, 18? Porque para a gente fazer essa reposição em 24 horas, tá? Então, a gente viu a quantidade que deu aqui de déficit, tá? Em hora, e aqui a gente fez o cálculo para minutos, tá? E a gente viu, pegou, então, este valor, dividiu pelo peso e chegou à taxa que a gente vai colocar na bomba de infusão, e esse cálculo tem que ser colocado nas primeiras 6 horas, tá? E depois a gente faz o cálculo das 18 horas restantes, tá? Que a gente fez aqui, então, esse valor por dia, então, ml por dia, ml por minuto, tá? E fez aqui a taxa, que é a mesma coisa, pega esse valor e divide por esse peso, pelo peso do paciente, tá? Então, a gente passei esse cálculo, né, um cálculo relativamente simples para vocês. Por que eu gosto de passar esse cálculo? Porque muitas vezes eu pergunto, quanto que esse animal vai tomar? Tá na taxa tanto a tanto. Né? Eu brinco com os residentes aqui, eu falo, não quero saber de taxa, eu quero saber o cálculo que você fez. O que te levou a chegar nessa taxa, tá? Obviamente, quando a gente fala de taxa, quando a gente chega nessa taxa de tanto ml por quilo por hora, a gente vai olhar, sempre correlacionar com a doença de base. Então, por exemplo, um cardiopata, tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Então, gente, fazer uma fluidoterapia, né, tá? Fazer esse acompanhamento e chegar também à decisão de entrar ou não com diurético, tá? Então, muito cuidado quando você pensa, chegar ao ponto de ter que entrar com diurético, tá? Principalmente naqueles animais que estão em anúria, ou oligúria, principalmente aqueles que estão em anúria, tá? Então, dependendo de você entrar com diurético, você pode até causar um edema pulmonar nesse paciente, né? E qual o objetivo de a gente entrar com esse tratamento de diurético? Para a gente aumentar a produção de urina. E para que a gente quer aumentar a produção de urina? Para que a gente possa administrar os medicamentos com menor risco de sobrecarga de volume. Tá? Então, esse é o maior objetivo da gente ter que entrar com o diurético e fazer esse animal urinar. Tá? Porque senão, lembra que eu falei lá que a gente tem os pilares do tratamento? Então, o que adianta a gente ter os pilares se esse animal não consegue urinar? Então, esse é o objetivo principal de entrar com o diurético. Para a gente fazer esse animal urinar e você conseguir repor os eletrólitos, tá? E fazer a correção hidro e eletrolítica. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado com a hiperidratação, tá? Que é o maior efeito deletério, tá? Ou seja, a gente levar um animal a ter uma sobrecarga de volume, tá? Então, quanto mais fluido você vai dando, quanto mais fluido, mais lavando esse rim, mais vai colocando fluido, você pode levar o animal a ter uma síndrome comportamental e congestão venosa. Ou seja, você vai causar, tanto a fluidoterapia, um edema renal. Causando esse edema renal, o que vai acontecer com os vasos e os túbulos? Tá? Você vai inchar. E aí você vai reduzir a oxigenação. O contrário do que você está querendo com a fluidoterapia.
tá? Você vai causar uma redução de oxigenação, um edema, e, consequentemente, você vai diminuir a taxa de filtração glomerular, tá? Além de causar um efeito cardiopulmonar. Então, gente, tomar muito cuidado com a fluidoterapia. Eu costumo brincar que a fluidoterapia, ela salva, mas ela mata também, tá? Então, fazer esse acompanhamento desse animal. E, além disso, o último pilar, né, do tratamento, que são as reposições e correções, por exemplo, da acidose metabólica, hipercalemia ou hipocalemia, hipocalcemia, né, ou seja, isso tudo para vocês conseguirem fazer esse animal urinar e fazer a reposição e correções hidroeletrolíticas, tá? Então, aqui, chamando a atenção mais uma vez da nutrição, né, desse paciente, tanto em IRA quanto doente renal crônico, ou o doente renal crônico agudizado, a gente precisa ter uma alimentação. Tá? Eu costumo brincar, né, uma brincadeira que eu faço, ou come por bem ou come por mal, né, eu costumo brincar com os tutores, né, que ou come pela boca ou a gente coloca uma sonda de alimentação enteral nesses pacientes, tá? Principalmente quando você vai indicar uma terapia de substituição renal. Tá? Então, se você já vai indicar, já vai colocar um catéter de hemodiálise, já coloque uma sonda ali para alimentação, tá? E, obviamente, não ia deixar de falar um pouquinho das terapias, né? Só chamar a atenção de substituição renal, que ela pode ser indicada tanto para IRA, quanto DRC agudizada, quanto para remover só volume, tá? Então, esquece um pouquinho de ureia, não olha para a hemodiálise e enxerga ela só para ureia e creatinina, tá? Ela pode também remover só líquido e pode ser utilizada também para remover a nefrotoxina ou outra toxina, tá? Mas aí, para entrar mais em detalhes, seria uma outra palestra, tá? É só para chamar a atenção de vocês para as terapias de substituição renal. E finalizando, gente, eu gostaria só de chamar um pouquinho a atenção para esses itens. Fluidoterapia para eliminação da toxina urêmica. Será que sim? Lavar o rim? Não, gente. Eu acredito que agora sim vocês vão, né? Fluidoterapia não é para eliminar, isso é para eliminar a toxina urêmica e lavar esse rim, né? A gente precisa alcançar a normalidade de ureia e creatinina? Também não, gente. Então, é muito individual de cada paciente. Aumentar a taxa de fluido e diurese forçada? Também não, né? Então, a gente precisa de melhorar a perfusão e oxigenação renal. Euvolemia e fluxo sanguíneo renal? Sim, é isso que a gente quer, né? Não responder ao tratamento inicial, instituir a terapia de substituição renal, baseada em todas aquelas características que eu falei inicialmente, tá? Então, é isso. Aqui está um pouquinho das referências, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui no final para vocês, tá? Fiquem à vontade para vocês me perguntarem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder os e-mails, tá? Mas fiquem à vontade para qualquer questão, qualquer dúvida que precisarem, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Olá, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Priscila Rizelo, eu sou médica veterinária e coordenadora de comunicação científica da Royal Canin. Queria agradecer à professora Tatiana pela brilhante palestra que ela acabou de ministrar para a gente entender a importância da gente fazer um atendimento personalizado para os nossos pacientes nefropatas, tanto os gatos como os cães. E agora eu vou falar um pouco sobre a importância da nutrição para esses pacientes, uma vez dado o diagnóstico, especialmente aqui falando da doença renal crônica. A gente sabe o papel que a nutrição tem no manejo desses pacientes, a nutrição é um dos pilares fundamentais no manejo da doença renal crônica, e aqui eu trago quais são os objetivos da nutrição para esses pacientes com doença renal crônica, e é importante a gente entender que os objetivos da nutrição, eles variam conforme os estágios da doença. Então, aqui, conforme estabelecido pela IRIS, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, a doença renal crônica ela é dividida em 4 estágios, e aí nos 2 primeiros estágios, tanto estágio 1 e estágio 2, após o diagnóstico, a gente tem aqui um principal objetivo da nutrição,
que é a nutrição apoiar a função renal para ajudar a retardar a progressão dessa lesão renal, a progressão da doença e preservar a função renal por mais tempo. Quando a gente já se depara com estágios mais avançados, estágio 3 e estágio 4, que a gente já tem um comprometimento maior dessa função renal, aqui a gente tem um objetivo principal com a nutrição, que é manejar os sinais clínicos e promover a qualidade de vida desses pacientes. E é aí, então, que as dietas renal, as dietas que são formuladas especificamente para apoiar essas doenças renais, especialmente a doença renal crônica, atendem esses principais objetivos de, inicialmente, retardar a progressão da doença e, nos estágios mais avançados, em manejar os sinais clínicos. E como que a nutrição faz isso, né? Quais são os requisitos nutricionais para a gente obter esses dois principais objetivos? Então, principalmente aqui o baixo teor de fósforo. O baixo teor de fósforo já é conhecido cientificamente o papel que isso tem para preservar a função renal. Esse baixo teor de fósforo, ele consegue minimizar a progressão da doença renal e ele tem um impacto direto na expectativa de vida desses pacientes com doença renal crônica. Então, dietas com baixo fósforo, elas aumentam a expectativa de vida dos pacientes com doença renal crônica. A proteína moderada, aqui pensando muito no manejo dos sinais clínicos que são decorrentes da uremia, só que aqui é importante pontuar que essa proteína moderada, ela precisa ser de alta qualidade, então aqui o objetivo não é restringir a proteína, mas fornecer a quantidade necessária para atender os requisitos de proteína desses pacientes e uma proteína que seja amplamente absorvida e que tenha uma altíssima digestibilidade. A alta energia, porque a gente sabe que estimular o apetite desses pacientes é um desafio, então aqui a gente fornece alimentos de alta energia para que numa pequena quantidade de alimento a gente já consiga suprir o requerimento calórico desses pacientes. Os antioxidantes para minimizar o efeito dos radicais livres e o EPA-DHA também para ter um efeito nessa doença que tem um status inflamatório importante. Então, todos esses efeitos são clinicamente comprovados e são amplamente reconhecidos na comunidade científica. E é exatamente isso, são exatamente esses benefícios que os alimentos da linha renal Royal Canin oferecem. Então, o suporte renal com baixo teor de fósforo e o teor moderado de proteína de alta qualidade para apoiar a função renal. A energia adaptada, então um alto teor energético para que num volume pequeno de alimento a gente já consiga oferecer os requisitos calóricos desse paciente. E aqui principalmente um perfil aromático diferenciado, falando principalmente dos formatos de croquete, das texturas diferentes disponíveis para que a gente estimule o apetite desse cão e desse gato, principalmente nos casos de aversão alimentar. E aqui, então, eu apresento a linha renal da Royal Canin. A gente tem uma linha ampla de produtos dentro da linha renal que compartilham todos esses benefícios que eu acabei de falar e que tem essas indicações, então, para doença renal crônica. Caso essa doença renal crônica esteja acompanhada de proteinúria, esses alimentos eles podem ser indicados desde o estágio 1 até o estágio 4, de acordo com a classificação da IRIS, que a gente viu no início. E caso o animal não tenha proteinúria, esses alimentos são recomendados a partir do estágio 2 até o estágio 4, também de acordo com a classificação da IRIS. Então, uma linha bastante ampla, bastante vasta e com todos os benefícios que realmente atendem à necessidade nutricional dos animais com doença renal crônica. Mas, eventualmente, a gente se depara com essa situação, que são animais que não aceitam esse alimento renal, esse alimento da linha renal, que é o que de fato vai fazer um papel importante no tratamento dessas doenças. E a gente sabe que quadros de perda de apetite, quadros de aversão alimentar, eles são muito frequentes em gatos e cães com doença renal crônica, muito relacionados com o avanço da doença e com a maior ocorrência de sinais clínicos da uremia. E esses animais, eles podem
desenvolver essa aversão ao alimento que eles estão comendo, um alimento que lhes foi oferecido, por exemplo, na internação, por conta de náuseas, por conta desses sinais relacionados à uremia, por conta do próprio estresse da internação, muitas vezes. Então, são muitos fatores que contribuem para o desenvolvimento da aversão alimentar. E mesmo uma dieta que é altamente palatável e que o animal vinha aceitando por um tempo, ela pode passar a não ser mais aceita quando essa aversão alimentar se desenvolver. E qual que é a solução para que a gente não deixe de oferecer os benefícios de uma alimentação renal, que a gente acabou de ver a relevância que isso tem para o paciente, para a expectativa de vida, para o manejo dos sinais clínicos, mas que a gente faça esse animal se alimentar. Então, a solução para o manejo da aversão alimentar é a gente ter variedades disponíveis, eu ter opções de variar formatos de croquete, variar perfis aromáticos, que é o que vai estimular a palatabilidade desse animal, variar texturas de alimento, oferecer alimento úmido, oferecer alimento seco. Então, essas variedades, eu ter opção de fazer essas variações, é o que vai nos ajudar você, médico veterinário, a contornar esses casos de diminuição de apetite ou casos mais graves de aversão alimentar. Então, é exatamente isso aqui, resumindo, né? O manejo da aversão alimentar, ele é possível quando a gente varia os perfis aromáticos dos alimentos, e esses perfis aromáticos a gente consegue variar oferecendo alimentos que tenham diferentes fontes de matéria-prima, então diferentes ingredientes que fornecem perfis aromáticos diferentes, mas alimentos que no final ofereçam os mesmos benefícios nutricionais que aqui, por exemplo, baixo fósforo, proteína de alta qualidade, e os antioxidantes, o EPDH, por exemplo. E as diferentes texturas e formatos de croquete também influenciam na palatabilidade desse alimento. Então, muitas vezes a gente variar o formato do croquete é o que vai fazer o estímulo do apetite desse paciente. Então, a opção de eu oferecer croquetes de alimento seco, texturas de alimento úmido, tanto em patê quanto pedaços ao molho, e a opção de eu fazer o mix feeding, então de eu oferecer juntamente essas texturas para fazer o estímulo do apetite desses pacientes. Então, aqui, tendo opção de variação, a gente consegue adaptar o alimento com o benefício nutricional para as doenças renais, mas adaptando essa nutrição, esses perfis aromáticos e texturas de acordo com a preferência individual dos pacientes. Então, aqui o grande benefício é a gente poder variar as opções sem abrir mão do benefício dos alimentos para suporte renal e atender a preferência desse paciente, que pode ser alterada pela doença. Então, a preferência alimentar desse paciente, ela vai variando muitas vezes no decorrer da doença renal. E é por isso, então, que a Royal Canin tem essa linha tão vasta, tanto para gatos quanto para cães. A Royal Canin tem dentro do portfólio uma série de alimentos renal que oferecem perfis aromáticos diferentes. Então, falando dos cães, a gente tem a opção renal, a gente tem a opção renal small dog agora para cães de pequeno porte, porque a gente sabe que o impacto do tamanho, do formato do croquete, o impacto que isso tem na palatabilidade para os cães de pequeno porte. O alimento úmido renal para cães, que pode ser oferecido misturado com o alimento seco ou sozinho, caso esse animal não esteja aceitando o alimento seco em determinado momento. O alimento renal special, que tanto para gatos quanto para cães tem um perfil aromático diferenciado aqui por conta de variação de fontes de matéria-prima. Então, a gente oferece o mesmo benefício das dietas renais, mas com opção de perfis aromáticos e formatos de croquete diferenciados, assim como para gatos, também o alimento renal e renal special, que variam os perfis aromáticos e a textura de alimento úmido para gatos. Então, todos esses alimentos compartilham os mesmos benefícios das dietas renais que eu citei no início, mas oferecem essas variações de perfis aromáticos, texturas, formatos de croquete, para que a gente consiga manejar o apetite do paciente e manejar principalmente os casos de aversão alimentar.
E aqui esse portfólio tão vasto nos permite ter diversas opções de combinações de alimentação para esses pacientes com doença renal crônica. Então, se a gente combinar todas as opções disponíveis, tanto alimento seco ou alimento seco com um formato de croquete diferente, ou um alimento seco que tenha uma matéria-prima diferente e que eu consiga variar o perfil aromático, ou apenas o alimento úmido, ou combinar alimento seco com alimento úmido em todas as variações possíveis, tanto para cães quanto para gatos, a gente consegue ter até 12 opções de combinações diferentes para manejar os quadros de aversão alimentar. E aqui, de novo, pontuando, a gente não abre mão dos benefícios das dietas renais fazendo essas variações, e essas variações elas podem e devem ser realizadas todas as vezes que os nossos pacientes com doença renal crônica precisarem. Então, eu posso fazer essas variações sem abrir mão dos benefícios quantas vezes forem necessárias, tanto nos quadros de aversão alimentar, onde o paciente já não aceita mais o alimento, quanto em casos que eu observo uma diminuição do apetite. Esse paciente ele vai diminuindo a vontade de comer, diminuindo a quantidade de alimento, ou a gente observa uma perda de peso. Então, todos esses são alertas para que a gente faça substituição de dieta, substituição de formatos de croquete, substituição de textura e de perfil aromático, sem abrir mão aqui dos benefícios. Então, esse é um dos grandes diferenciais das dietas renal, a Elcanam, que tem os benefícios para atender os requerimentos nutricionais desses pacientes com doença renal crônica, mas que atendem às preferências individuais de cada paciente, dependendo do momento, né, em cada estágio da doença renal crônica, conforme esses pacientes vão sendo tratados. Então, aqui o grande diferencial da Royal Canin, a possibilidade da gente manejar a aversão alimentar e ter diversas opções disponíveis, até 12 opções de combinação disponíveis no nosso portfólio. E é através disso que a gente oferece mais saúde através da nutrição para os gatos e cães, aqui hoje falando dos gatos e cães com doença renal crônica. Queria agradecer mais uma vez a você que esteve conosco nessa noite, assistindo essa palestra da professora Tatiana, e agora eu me despeço a vocês em nome da Royal Canin, agradeço, e também agradeço o VetSmart. Muito obrigada!